Tecno Society apresenta. Assim, primeiro é necessário perceber o que é sucesso na banca, né? Na minha perspectiva, toda empresa, para um profissional ter sucesso, ele tem de contribuir pelo menos num dos 3 pontos. Aumentar a receita, porque a empresa tem o objetivo de fazer dinheiro, né? Ter lucros. Tornar as pessoas mais eficientes, né? Que tem impacto na receita, ou seja, se tu tens uma tarefa que demoras 2 semanas para fazer e tu crias alguma coisa que faz com que essas 2 semanas se tornem 2 dias, isto já é um ganho de eficiência. A pessoa pode demorar esses 2 dias e depois se concentrar em outras tarefas. E também melhorar a experiência do cliente, né? Que acho que toda empresa tem que ter cliente e na banca não é diferente. No contexto mais específico da banca, podia-se falar também gestão de risco proativa, né? Ou Proactive Risk Management, porque o banco ou a banca é um negócio de risco, um negócio de confiança. Se acontece qualquer incidente, um banco pode, do dia para a noite, deixar de existir. Então, questões de risco, compliance, o profissional também contribuir para a gestão de risco, um compliance mais proativo, mais digital, mais incisivo, também posso considerar que é sucesso na banca. Agora, especificamente a ferramentas, antes de tudo é necessário perceber que cada empresa tem a sua noção, a sua maturidade a nível de literacia, né, digital e literacia de dados, porque há empresas que vamos supor, tem um problema de agora, por exemplo, o BNA está a fazer uma auditoria aos bancos para aferir a qualidade de dados. Qualidade de dados é um problema para qualquer especialista de dados, mas existe uma categoria específica nesse perfil que lida ou que tem de resolver esses problemas, são os engenheiros de dados. Então, alguém que seja analista de dados, ok, pode conhecer regras de validação de qualidade de dados, ou um cientista de dados também pode, um AI engenheiro, o que for, pode, mas isso é um trabalho específico para um engenheiro de dados. Mas a empresa pode não ter essa noção, né, de que, olha, eu preciso desse perfil. Vai dizer, olha, eu quero um analista de dados. Põe ali um monte de descrição, tu entras e depois diz, olha, quero que tu deis, por exemplo, a vazão a esta auditoria que estão a pedir XPTO, linhagem de dados e não sei o que. Pá, tu ficas, esse trabalho se calhar não é para mim. Me contrataram para fazer isso, estás a perceber? Então, nós ainda estamos numa fase também que as empresas vão ganhando mais maturidade. Houve uma vaga agora que foi publicada pelo Access Bank, sem querer aqui publicitar, não estamos a falar de banca. Foi uma das vagas de engenharia de dados que eu vi bem melhor descritas. Então, começa-se a chegar a um nível que já se está a perceber aquilo que efetivamente se quer, né? Há 2, 3 anos, e eu até tenho algumas apresentações com algumas imagens, pedia-se perfis de cientistas de dados e cria-se um unicórnio, né? Alguém que fizesse tudo. Faz isso, faz aquilo, qualidade de dados, housing, blá 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 blá. Epá, tipo, meio que assoberbado, né? Então, também temos ainda essa questão no mercado. Queres falar? Não. Eu tive que admirar, porque isso é algo que eu já vi também várias vezes. Soluções que empresas já deram, onde o que eles pediram não eram cientistas de dados que eles pediram, eles queriam muita coisa ali. Eles queriam basicamente um departamento de TI. De TI, sim. Eles queriam um departamento. Pois.
E isso acontece muito. Agora que falaste de departamento de TI, por exemplo, há empresas que a área de dados ainda é uma componente do departamento de TI. Há outras, como eu sei que o Standard Bank já não é assim, o Milênio Atlântico também não é assim, a direção de dados, acho que o Caixa também não é assim, a direção de dados é autônoma, ou seja, colabora com o IT, porque precisa de ferramentas, precisa de infraestrutura, precisa de plataforma, isso é o IT, nós agora chamamos tech, já não chamamos IT, chamamos tech. Tiramos o I, que é o information, né? Isso foi para o data, e só deixamos o technology. Então é departamento de tecnologia. E nós somos data, né? Tiramos o I. Então, pois, dizia que precisamos dessa colaboração por causa das plataformas, da infraestrutura, etc. Mas tudo o que é camada de serviço, plataforma de dados, insights, modelos, o que for, produtos de dados, golden source, o que for, métricas, já estão na nossa jurisdição. Então, tu também tens essa como é que se diz? Essa, não digo que é maturidade, né? Porque há empresas, isso é relativo. Existe o modelo americano, existe o modelo europeu. Acho que o europeu é o que tem o data junto, o americano tem separado, então, mas desde o momento que tu já crias uma direção, um departamento que for, que só trata disto, já mostra que efetivamente a empresa já está a pensar em dados como um ativo. Então é necessário que tenha essa estratégia, tenha essa maturidade para que depois os perfis sejam melhor enquadrados. Relativamente a ferramentas, isto é relativo. Eu vejo, há muita gente que pergunta no LinkedIn sobre ferramentas e tal. Isto é muito relativo. Relativo por quê? Porque o mais importante, na verdade, é primeiro conhecer o negócio e agregar valor ao negócio. Por meio, obviamente, da tecnologia, sim, mas a ferramenta não é tão importante. O mais importante é o conceito. Vou explicar o porquê. Tu podes entrar num banco que vais encontrar bases de dados IBM. Ok. Se tu tens bases de dados IBM, tipo DB12, entre outros, o que for, geralmente para tu usares uma ferramenta de ETL ou de transformação de dados ou de pipeline de dados, o que for, vai ser menos custoso e mais adequado tu utilizares também uma ferramenta da IBM para fazer isso. Podes utilizar uma outra, mas geralmente essas ferramentas, os vendors geralmente facilitam a vida quando tu estás a usar uma stack só. Né? Então, tu tens que saber que, não, olha, para eu fazer isso, eu preciso de uma ferramenta de transformação de dados, ou de ETL, ou pipeline, o que for. E depois tu escolhes com base naquilo que é o teu ambiente. Né? Então, podes ir para um banco, encontrares um data warehouse, ou sei lá, uma ODS, ou um staging environment. Eu estou a falar já aqui de termos técnicos, já estou a supor que a maior parte daqui é técnico, né? Ou estudante ou técnico. Então, vais encontrar uma base de dados SQL, Microsoft SQL Server. Então, a ferramenta de ETL, se calhar o melhor vai ser a Integration Service, ou se calhar uma outra que tem grande compatibilidade com bases de dados SQL. Então, isto é relativo, né? Relativo, e depende muito daquilo que tu já encontras. Agora, se tu encontras uma empresa que não tem uma plataforma de dados, não tem um repositório, não tem nada, tu estás a construir do zero, ali sim, dependendo dos custos ou do budget da empresa, tu vais escolher se queres ir para open source, se queres usar, por exemplo, algumas ferramentas da Apache, ou
etc, etc. Se tu queres ir, tens budget para comprar licenças, se não, queres ir para um Postgre, então tu ali já começas a construir a tua stack do zero. Então, resumindo, os conceitos em si são mais importantes do que ferramentas.